E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa aulinha de funções orgânicas, continuação da última aula onde eu parei em éster. Então até agora a gente já viu hidrocarboneto, né, a função mãe. Aí começamos com as oxigenadas: álcool, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter. Então hoje a gente vai pegar aqui a amina. Pessoal, função mais importante de todas, eu acho que é até covardia falar que é hidrocarboneto, eu até costumo falar que hidrocarboneto é a função mãe. Se eu deixasse os hidrocarbonetos de lado e pedisse que eu escolhesse as três funções mais importantes, eu sem dúvida escolheria álcool, ácido carboxílico e amina, né? A famosa derivada da amônia, nossa primeira função nitrogenada que a gente está vendo aqui. Então, aqui eu já coloquei a estrutura da amônia, deixei uma representação aqui tridimensional para dar a ideia que ela é uma estrutura piramidal, e não quer dizer que a amônia seja uma amina, mas as aminas são derivadas da amônia. Então, a amônia, a gente tem um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Cada vez que eu tiro um hidrogênio e substituo por carbono, a gente passa a ter uma amina. Então, a gente pode fazer até 3 substituições. Então, a gente tem a amina primária, onde só um hidrogênio foi substituído, a amina secundária, onde a gente tem 2 dos hidrogênios substituídos, e a amina terciária, beleza? Então, muito importante saber isso aqui, não só como nomenclatura, né? Daqui para frente, a nomenclatura da amina vai ser um pouquinho mais pesada, mas depois da amina as nomenclaturas vão ficar muito mais tranquilas. Então, vocês devem ter percebido que ela foi diluindo. Hidrocarboneto, a gente fica bastante tempo, que a gente está aprendendo todos aqueles radicais, demora um tempinho sim, depois que a gente vai avançando o negócio melhora um pouquinho, né? Porque a gente em compensação vai ganhando mais função para poder diferenciar uma das outras. Uma das missões de vocês é olhar ali para a molécula e falar, isso aqui é uma amina, isso é um ácido carboxílico, uma acetona, um éster, enfim. Então, a amina ela é uma função, como eu disse, muito comum, ela é muito importante, ela vai aparecer muitas vezes e você precisa saber identificar. A amina primária é aqui uma das que mais aparece, então vira e mexe ela vai aparecer desse jeito aqui, um pouquinho mais condensada, onde a gente vai ter esse grupinho funcional aqui, grupamento amino, beleza? Então a gente começa a enxergar a amina secundária e terciária de uma outra forma, até porque a amina secundária e terciária são cadeias heterogêneas. Então repara, até agora das funções que a gente já viu, pegando a aula anterior e com essa daqui, eu estou mostrando para vocês a terceira função que pode ser heterogêneo. Então lá, éter, obrigatoriamente todo éter é heterogêneo. Éster, todo éster é heterogêneo. Amina, se ela for primária, ela é homogênea, mas se ela for secundária ou terciária, eu já tenho cadeias heterogêneas, beleza? Então aqui eu coloquei já para a gente já pegar essa maldade de identificar um do outro. Agora vamos à parte pesada, né? A amina nomenclatura. E vamos começar pela nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura mais moderna. Será que você sabe essa nomenclatura da amina? Bom, o padrão é o mesmo dos anteriores. Então a gente tem um radical, um infixo e um sufixo. E o sufixo aqui é a própria amina. Então como é que funciona? Aqui é a cadeia principal. Só tem um carbono. Um carbono é match. Só tem ligações simples. An. E já que é uma amina, acabou. Metanamina. Ah, mas eu não aprendi assim, isso é diferente. Gente, essa aqui é a forma nova. Eu vou falar das outras maneiras também de dar o nome. No próximo slide eu vou falar da outra nomenclatura que é até bem famosa, mas essa aqui hoje é a oficial, com esse sufixo amino. E, inclusive, com esse tipo de nomenclatura, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue dar nome para estruturas que com aquela outra mais antiga, ela é bem limitada. Uma outra maneira de dar o nome oficialmente para isso daqui, vou até colocar aqui em outra cor, a gente fazer o seguinte, isso aqui também eu já havia falado lá na primária, que é o grupamento amino, só vai servir agora que eu vou falar para a amina primária, secundária e terciária não dá. Então, esquece isso aqui por enquanto. Olha esse CH3. Ele é um metano, né? Se a gente botar mais um hidrogêniozinho, vira um CH4 metano.
Então, no lugar do hidrogênio, eu botei grupamento amino. Então, isso aqui também pode ser chamado de aminometano. Pouco utilizado, tá? É pouco utilizado, mas é oficial também utilizar aminometano ou metanamina. Então, aqui, por exemplo, podia ser aminoetano, né? Vamos colocar logo aqui. Aminoetano, sem necessidade de indicar número, só tem 2 mesmo. Aqui eu posso chamar de aminobenzeno, que tá junto, tá? Aminobenzeno. Nossa, ficou horroroso, né? Deu para entender aminobenzeno. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó. É amino octano. Eu tenho que avisar onde esse amino mora. Ele mora no 2. Então, 2-amino-octano. Aqui não dá porque é terciário. Aqui já é secundário, também não dá para fazer. Aqui dá para fazer. Aqui esse nome é até bem-vindo demais, porque facilita a vida. Olha que legal. Vai ficar 2,5 de aminohexano. Olha que legal. Pronto. Tá lá o nome pronto. Esse aqui não dá porque é secundário. Bom, então esse tipo de nomenclatura utilizando amino, ele é bem interessante, especialmente quando a gente tem 2 aqui, né? Podia colocar aqui mais um amino também, fazer um ortoamino de amino, meta de amino, para de amino. A gente pode brincar à vontade aqui. Mas vamos focar nessa outra nomenclatura, já que ela não é tão famosa, apesar de ser mais nova. Deixa eu colocar aqui a caneta azul para manter o mesmo padrãozinho. Então vamos dar um nome para esse daqui, ó. Cadeia com 2 carbonos. Então, ó, et, an, que só tem ligações simples, e eu tenho a amina. Tipo um etanol, gente. É substituir o amina, por exemplo. Se aqui no lugar do NH2 fosse um OH, seria etanol. Eu estou só substituindo o sufixo. É porque é um sufixo grandão, né? Até as outras funções a gente estava trabalhando com sufixos pequenininhos, o, ol, al, ona. Mas esse aqui já é um sufixo maior. Então, olha lá, etanamina. Esse aqui poderia ser também? Esse aqui eu já vi 2 formas. Benzenoamina. Eles mantêm esse ozinho aqui. E eu já vi também benzenamida, tá? Benzenamida, sem o ozinho, com as 2 formas, oficialmente, tá? Benzenoamina, mas a maioria chama de aminobenzeno. Esse cara ainda tem um nome vulgar, né? Olha aqui as nossas aspasinhas. Anilina. Já ouviram falar nesse corantezinho, né? Anilina, já é o nome vulgar dele. Bom, aminobenzeno acaba sendo um nome mais prático aí, que a gente acaba utilizando. Esse benzenoamina não é tão utilizado, embora seja oficial. Agora presta muita atenção aqui no secundário. Como que a gente vai fazer? Olha para cá. Vamos seguir o mesmo padrão, ó. Cadeia principal. São 3. Aqui vai ser entendido como uma ramificação. Uma ramificação com 2 é um tipo etil. Então a gente tem um etil ligado numa cadeia com 3. Então vai ficar etil espetado numa cadeia com 3, que é um prop-an-amina. Aí nesse caso a gente vai ter que indicar onde mora esse nitrogênio. Amina. Grupamento amina, ele mora no carbono de número 1. Agora, imagina o contrário. Se eu pedir para você montar essa estrutura aqui e esse 2 estivesse aqui, se bem que nesse caso tivesse o etil tivesse desse lado, eu teria que identificar, né? Porque ele faria parte da principal. Mas quando uma ramificação não estiver na cadeia principal, eu tenho que avisar. Como que eu vou avisar? Então vai acontecer uma coisa inédita agora que eu não falei para vocês. Quando a ramificação estiver ligada no nitrogênio, você vai avisar assim, ó. Você vai pôr um N maiúsculo na frente, então o etil está ligado no nitrogênio. Tá vendo? Ó? O etil está ligado no nitrogênio e própria cadeia principal só com simples, a amina está no carbono 1. Essa seria a nomenclatura oficial. Beleza? Aqui ainda vai dar um pouquinho mais de trabalho, né?
você vai ter que indicar N,N, qualquer uma das três vai ser a principal, vamos chamar dessa aqui. Esses são ramificações, então, dimetil, amina. Fica bem grande, né? Bem comprido esse nome. Mas esse N é para indicar que a ramificação está ligado ao nitrogênio. É um pouquinho mais enjoado, mas é a forma correta. Esse aqui vai ficar, bom, tem 8, oct, an, só ligações simples, e 2, amina. Ficou até parecido com esse outro aqui, né? Essa aqui é a mais sistemática. A maioria vai usar desse jeitinho aqui. Esse aqui já não está tão popular ainda. Olha esse outro caso aqui, dá para fazer com esse? Vai ter que dar, né? Vai ter que dar de um jeito ou de outro. Então a gente tem aqui uma cadeia com 6. Então, ó, X, an. Eu tenho uma amina que mora no 2 e outra mora no 5. Diamina. Quando não tinham duas hidroxilas, não era diol? É a mesma coisa. Se você sentir que você está se enrolando, pensa que aqui é um OH. Vai dar no mesmo, tá? Esse aqui já fica um pouquinho mais complicado, né? Aqui no grupo funcional, até agora não estava brotando ramificação, né? Agora começou a aparecer ramificação no próprio grupo funcional. Então isso pode acontecer também. Olha aqui, ó. Cadeia principal. Na realidade é um benzenoamina igual esse aqui. Só que eu tenho um metil aqui, ó, que está conectado. Então, N-metil, benzenoamina. Tranquilo? Benzenoamina. É um tipo de anilina também. Eu posso chamar também de N-metilanilina. N-metilanilina, mas olha aqui as nossas aspas. Esse aqui não é um nome oficial. Essa nomenclatura ela ainda aparece bem pouco. Quase todos os livros que eu pego, os novos, acho que se não todos, eles estão atualizados já com essa nomenclatura aqui bonitinha. Mas as pessoas ainda continuam usando muito essa nomenclatura em vermelho e essa que eu vou mostrar agora. Repara que eu praticamente usei aqui os mesmos exemplos, né? Como que é essa nomenclatura que já é considerada uma nomenclatura usual? Essa nomenclatura é o seguinte, ela tem uma pegada totalmente diferente. Você vai entender como se o nitrogênio fosse a cadeia principal e isso aqui é uma ramificação. Ó. Então esse aqui, por exemplo, é um metil, aí você põe amina. Você lista todas as ramificações e escreve amina no final. Metilamina, pronto. Essa aqui é uma nomenclatura que até alguns lugares colocam como oficial. Muitas questões virão com essa nomenclatura aqui, tá, pessoal? Mas ela não é a oficial hoje. Mas aí os livros de vestibulares ainda demoram um pouquinho. Aqui, ó, já é um radical etil. Então, etilamina. Beleza? Esse daqui, ó, fica até mais famoso assim. Isso aqui é um aromático, quando ele é ramificação, o nome dele passa a ser fenil. Então, ó, fenilamina. Fenilamina. É a nossa anilina, um nome dela sistemático. Olha esse outro aqui. Bom, esse outro aqui a gente vai fazer o seguinte. Ó. Aqui é uma ramificação com 2. Aqui uma ramificação com 3. Então ficou etil e propil. Ordem alfabética. Etil, propil, amina. É só listar as ramificações, os radicais e colocar a amina. Acabou, como se fosse ramificação mesmo. Aqui, ó. Esse aqui a gente já fez até o nome lá, né? 3 vezes o metil, então, ó. Trimetil, amina. Preciso pôr N. Nesse caso não precisa, para avisar que está ligado ao nitrogênio. Tem até alguns autores que colocam esse N. Agora, cuidado, tem que ser N maiúsculo. Quando a gente bota um Nzinho minúsculo no começo, você está avisando que a cadeia é normal, tá? Ela não tem ramificação, então cuidado. Olha esse outro aqui, vamos pegar esse primeiro, para esse aqui fazer mais sentido. A gente tem um metil e um fenil. Então vai ficar como? Ordem alfabética. Fenil, metil, amina. Olha esse. Metil, 1, 2, 3, 4. Aqui já tem um butil e um fenil de novo. Então vai ficar butil, fenil,
metilamina, né? Fica bem grandinho com essa outra nomenclatura aqui. Eu não vou nem colocar entre aspas, porque como eu disse, ainda tem muitos lugares que não atualizaram, ainda trazem muito esse tipo de nomenclatura. Eu vou fazer prova específica, alguma coisa do tipo. Aí usa, se for primário, eu gosto muito dessa daqui, principalmente para cadeias fechadas, mas ninguém vai poder tirar pontos se você usar dessa. Essa é a nova. É só pegar ali o livro dos Bercos, o livro do Ricardo Felto, vai estar ensinando a fazer. Os livros mais novos vão estar ensinando a fazer desse jeito aqui. Então não tem problema não. Tá na bibliografia, tá salvo. É melhor tá numa bibliografia do que tá nas regras da EUPAC, lá não sei da onde. Porque geralmente os concursos eles são baseados nas bibliografias. Tá bom? Então repara. Olha esse caso aqui como é que ficou. N,N dimetilmetanamina. Agora olha como é que ficou com outro nome. Aqui, ó. Trimetilamina. Olha a diferença, né? Então é o mesmo composto, com nomes diferentes. Beleza? Hoje em dia tem aparecido muito pouco, né? A nomenclatura de amina que aparece é bem simples. A gente tem que se ligar muito das reações que ela vai fazer e identificar. Obviamente é muito importante. Que a amina é uma função extremamente importante biologicamente falando. A amida. A amida, ela é um derivado das aminas. Obviamente aqui ela tem a carbonila, né? A carbonila imediatamente ligada ao nitrogênio. Até aqui a gente fica feliz, né? Apareceu nitrogênio e amina. Tá, mas pode ser amida também. Qual é a diferença da amida para amina? Amida para amina. Na amida aparece uma carbonila, gente, ligada ao nitrogênio, que configura esse grupinho aqui, o grupo amida. Eu acho complicado às vezes quando os caras trazem assim, né? Isso aqui atrapalha um pouco a visualização. Acontece de vez em quando ela vem um pouquinho condensada. A nomenclatura dela é super tranquila, né? Não tem esse gary-gary todo que a gente viu aqui na amina. Então a gente vai direto. Ex, an, amida. Ela é uma função de extremidade, você não precisa numerar. Ela já gasta, esse carbono aqui já gasta 3 ligações para poder existir, então não tem condição dele estar em outro canto. Olha esse outro caso aqui, ó. E se aparecer uma ramificaçãozinha ali no meio, não tem problema aqui, ó. 3 metil pente, tá junto aqui, amida, lindo. Olha aqui de novo. Apareceu um metil. Metil, 1, 2, 3, 4. Então, ó, metil, but, amida. Tá faltando alguma coisa? Claro que tá. Você tem que avisar onde está essa ramificação. Ela tá no nitrogênio. Então, mesma coisa da amina, ó. N-metilbutanamida. Hoje em dia é muito raro aparecer uma questão exigindo que o aluno, né, identifique lá no nitrogênio. Mas eu já vi aparecendo a questão assim, e de repente o cara estranha, o que é aquilo dali? Então esse N é mais para dizer onde a ramificação mora, pessoal. Vamos lá, então, nitrocomposto. Já começa aqui a ser uma função que não tem aquela, nossa, que função importantíssima. Ela é importante, obviamente. Mas vamos pensar em termos de aparecer em provas, né? O nitrocomposto não é aquela função que aparece muito, mais para identificação do que outra coisa. Ele é um derivado de ácido nítrico, os seus compostos são muito utilizados como fertilizantes, fontes de nitrogênio e explosivos. Não tem como não falar dos explosivos quando a gente falar de nitrocomposto. A nomenclatura, se você entendeu o hidrocarboneto lá de boa, é só você chamar isso de nitro. Então, ó, por exemplo, esse aqui é um nitro propano. Acabou. O nitro está conectado no propano pelo carbono 1. Aqui, ó. Nitro. Benzeno. Olha esse outro aqui. Como que a gente vai dar o nome? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rafael, por que você pôs o 1 aqui nesse carbono? Olha só, eu pus o 1 nesse carbono porque tem oxigênio. O 1 teria que ser um desses 3 caras. Eu colocando esse 1 aqui, ele vai me dar os menores números. Então o oxigênio, o nitro, esse grupo aqui ele é muito importante. Ele vai ter prioridade porque são 2 oxigênios, né? Então aquela função oxigenada ela é sempre super importante para a numeração. Então vai ficar... vamos ver quem vem primeiro. Aqui é nitrometil, ordem alfabética, então 2 metil
1,3,5 trinitro. Posso usar o ortomet para aqui? Não, não como nomenclatura. Você pode até falar que com relação a esse nitro, a metilo está na posição para, mas não pode usar aqui não. Trinitro benzeno. Lindo nome que ficou, né? Tem nenhuma novidade, mas ficou grandinho. Esse cara tem um nome vulgar. É o trinitrotolueno. O trinitrotolueno, ó, se você esquecer esses NO2 aqui, é um metilbenzeno, que é um tolueno. Esse nome vulgar aqui, se a gente pegar as iniciais dele, olha quem ele é. Olha lá. Explosivo super poderoso, né? O TNT. Então vira e mexe esse cara que vai aparecer nas provinhas aí, pode ter certeza. Bom. Nitrila. Nitrila já tá, aí dilui mais ainda. Já é uma funçãozinha que vai aparecer muito pouco. É o nitrogênio fazendo uma tripla direto para o carbono, esse grupo ciano aqui. Mais para identificação em reação orgânica, algumas vezes em quando ele vai aparecer, principalmente em adição nucleofílica, tá? Em termos de nomenclatura, você não pode esquecer que esse carbono ele vai contar também, não tem para onde correr. Então aqui são 8, né? Oct, an, aí como ele está sempre na ponta mesmo, nitrila. A gente vai botar um ozinho aqui só para conectar, octanonitrila. Aqui tem 3 propanonitrila. Pessoal, vou ser sincero para vocês, muitos anos que eu não vejo uma questãozinha de que tenha nitrila para você dar o nome. Beleza? É muito difícil a gente encontrar uma função dessa hoje em dia. Até para identificação mesmo já não rola. Vale o comentário que existe também uma função que é o N invertido com C. Isso aqui já seria isonitrila, tá? Se a nitrila errar, imagina a isonitrila, né? Mas vai que, né? Enem tá sempre aí na nossa cola, vira e mexe, aparecem essas funções, que eu digo mais funções exóticas. Pode ser que apareça. Aleto. Então, aleto orgânico é uma das funções assim, aparece muito, é uma função super simples de dar o nome, se você entender o hidrocarboneto. O que é exatamente a mesma coisa, né? Apareceu flúor, cloro, bromo ou iodo, é um aleto orgânico. Então aqui apareceu um cloro, é um aleto, aleto, aleto. Pode aparecer misturado aqui. Quem aparece muito é o cloro e o bromo, né? Por aquele mesmo motivo. O flúor ele é muito eletronegativo, então ele geralmente destrói a molécula quando ele vai reagir. E o iodo, por sua vez, ele já tem um raio muito grande, né? Ele é muito lento. As reações dele formar iodo é meio complicado. Então como que a gente dá nome de aleto? Então, como eu disse, é igualzinho do hidrocarboneto. Então aqui, ó, hept. Aí aqui, an, ó, e heptano. E esse cloro aqui? Faltou espaço aqui, pessoal. Desculpa, mas eu vou ter que apagar, infelizmente. Só para ficar organizadinho. Canetinha. Então vamos lá. Então já tinha escrito heptano, que já é esse hidrocarboneto. Só que no carbono 2 mora um cloro. Como é que eu vou indicar? Olha que difícil. 2 cloro. Acabou. Você vai simplesmente citar o nome dele. Se for flúor, flúor. Se for bromo, bromo. Se for iodo, iodo. Acabou. 2 cloro heptano. O cloro está espetado no heptano pelo carbono de número 2. Aí se for esse aqui, numero da onde? Bom, quem tem prioridade? Eu preciso deixar isso registrado. É um detalhezinho técnico. O aleto, ele, embora seja um grupinho ali que identifica o aleto orgânico, ele não tem prioridade na nomenclatura. Ele tem a mesma prioridade que uma ramificação. Então ele vai entrar na ordem dos menores números. Ele não pula a vez como as funções oxigenadas ou nitrogenadas. Elas puxam a numeração para ela. Aleto não. Eles acabam puxando por conta da ordem alfabética, né? Cloro, bromo, né? Tudo ali com letra do início acaba vencendo a maioria das vezes. Mas eles não têm prioridade, não. Então, aqui quem vai ter prioridade é a dupla. Então, ó, eu sou obrigado a começar a numerar desse lado. Então, ó, 2,5 dicloro X 1N. Aproveita a gente dar uma treinadinha em hidrocarboneto, né? Olha esse caso aqui, ó. Anel aromático, anel de substituído, posição meta. Meta o quê? Dibromo.
porque eu tenho 2 vezes o bromo conectado ao meu anel aromático. Meta, dibromo, benzeno. Esse outro aqui, ó, molezinha também. 1, 2, 3, 4. 2, flúor, butano. Esse aqui, 1, 2. Então esse aqui vai ser, não precisa avisar que é 1 ou 2. Então, cloro, eteno. Pode ser que alguém, mas tem uma nomenclatura antiga aí que de vez em quando aparece. Isso é verdade. Essa nomenclatura antiga consiste no seguinte. Vamos pegar esse caso aqui. Se isso aqui fosse uma ramificação, isso aqui seria uma sec-butila. Então, isso aqui também pode ser chamado de fluoreto de sec-butila. Aqui podia ser, isso aqui é um radical do tipo vinil. Então, isso aqui podia ser cloreto de vinila. Vulgar, nomenclatura que não é oficial, tá? Tem casos que nem vai dar, né? Esse aqui até o sec-epitila fica um negócio muito monstruoso, né? Não tem como com 2 assim, mas esses daqui são bem comuns. Um que eu não coloquei aqui, que é bem famoso, é esse cara aqui. Se a gente fosse dar o nome dele oficial, seria triclorometano. Só que esse cidadão aqui é muito mais conhecido pelo seu nome, clorofórmio. Então guarda isso aí. Não digo que ele é extremamente importante. O clorofórmio ele acaba aparecendo muito em questão de separação de mistura, né? Porque ele é insolúvel em água e ao mesmo tempo ele é bastante denso. Ele é aquele líquido insolúvel em água que vai ficar sempre abaixo da água, porque ele é mais denso que a água. Então, por conta disso, esse cara sempre aparece nas questões. Ele, o tetracloreto de carbono também, que é o tetraclorometano. Então, o clorofórmio acaba aparecendo aí algumas vezes, tá bom, pessoal? E para a gente fechar, para não ficar muito comprida a nossa aula, aqui os aletos ácidos também já é considerado uma função exótica. Ele é um aleto onde a gente vai ter uma carbonila. Ele vai estar espetado direto numa carbonila. Então, aqui ele aparece dessa forma aqui condensada, né, danada. O ideal é que ele apareça assim. Esse cara, quando que aparece na química orgânica pra gente? Lá em reação de substituição em anel aromático, substituição eletrofílica. Você tem lá uma substituição no anel que vai formar lá a acilação, né? Então, esses caras acabam aparecendo, mas é uma situação também um pouquinho mais específica. A nomenclatura dele também está no mesmo caso da nitrila. Muitos anos que eu não vejo cobrando direto a nomenclatura. Tampouco, né, a sua aparição para identificação numa questão comum de identificação de funções. Mas é legal, é óbvio, né, que você tem que saber esse cara aqui, que vai que, né, a gente não pode ficar contando. Eu sempre falo que a gente não pode ficar dando as costas para essas funções que não caem muito. Né, igual apareceu lá, tem 2, 3 edições do Enem atrás, né, hoje 2020, acho que foi em 2017, 2018, que apareceu lá a função, umas funções sulfuradas, tioéter, tiol, que eu vou falar até na próxima aula, que são funções que não são tão comuns. A gente não pode ficar também dando mole não. Vamos dar aquela passadinha aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tem o cloro, a gente vai ter que oficialmente falar cloreto de, aí a gente começa agora o nome, but-an, porque só tem ligações simples entre carbonos, e aqui é o sufixo ila, o ila, né? Fica até bonitinho, cloreto de butanoíla. Olha esse aqui, se for bromo, brometo de, 1, 2, 3, próprio. Então, propanoíla. Fica bonitinho esse nome. Beleza? Só isso mesmo, beleza que ele tem. Fluoriodo até pode aparecer, mas seria uma forçação de barra muito grande, né? Até hoje eu só vi com cloro e com bromo, e muito mais com cloro que com bromo, tá? Raríssimo já de aparecer com flúor e com iodo, poderia, mas aquelas mesmas coisas que impedem. Pessoal, apareceu flúor, cloro, bromo e iodo, é 95% para cima de chance de ser aleto orgânico. Aleto ácido, como eu disse, é uma função ali que já não aparece tanto. Então eu tive que dividir essa aula também. A gente vai ter mais uma outra, que vai ter os compostos sulfurados, sal orgânico, que é muito importante, e anidrido. Então,
Até a próxima aula. Tchau, pessoal!